Boa noite a todos. Boa noite. Dando início à terceira reunião ordinária do dia 23 de fevereiro de 2023. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias e Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos Souza Páscoa. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Welley Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Verificando o número legal, declaro aberta a sessão para iniciar nossos trabalhos. Comunico que será distribuído a vossas excelências a cópia da ata da segunda ordinária realizada em 13 de fevereiro de 2023, para que leiam e a fim de parecermos na próxima reunião ordinária. Está em votação as atas da 26ª reunião extraordinária ocorrida no dia 29 de dezembro de 2022 e da primeira reunião ordinária realizada em 6 de fevereiro de 2023. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, em primeira e única discussão e votação. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Mas você não vai colocar em votação as matérias que ficou para votar? Correspondências recebidas. Ofício 001/2023, Câmara Municipal de Bicas, encaminhamento faz. Ofício 01/2023, Cleveland de Souza Vieira, solicitação faz. Ofício 2091/2023, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, comunicação faz. Ofício 002/2023, Recrear Rafael Campos Reis, solicitação faz. Ofício 06/2023, Sincerco, MB, José Mauro de Souza, presidente, solicitação faz. Correspondências expedidas. Ofício 010/2023, Cleveland de Souza Vieira, informação presta. Ofício 008/2023, Carlos Alberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Solicito ao secretário que faça a leitura das mensagens número 2 de 2023 e 3 de 2023 enviada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, encaminhando os projetos de lei número 4 de 2023, que altera o artigo 5º capítulo da lei número 1053 de 16 de julho de 2010, que dispõe sobre criação de empregos públicos no âmbito da administração direta do município de Matias Barbosa, para entender aos programas de saúde da família e de outras providências. E o número 5 de 2023, que revoga o artigo 48 da Lei 237, de 18 de novembro de 1985, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Matias Barbosa.
Mensagem 02/2023. Matias Barbosa, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobre Edis, tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que altera o artigo 5º do caput da Lei 1053, de 16 de julho de 2010, que dispõe sobre a criação de empregos públicos no âmbito da administração direta do município de Matias Barbosa, para atender ao Programa de Saúde da Família e da outras providências. Tal proposição visa corrigir vício de constitucionalidade para fins de adequação do TAC, termo de ajustamento e conduta, firmado entre o município e o Ministério Público para a regularização dos referidos cargos. Tendo vista a relevância da matéria tratada na presente proposição, requer-se ao CAID a apreciação urgente do presente projeto de lei nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, submeto a apreciação do Edis. Na oportunidade, renovo os protestos de estima e consideração. Carlos Alberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Mensagem 03/2023. Matias Barbosa, 7 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobre Edis, tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que revoga o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei 237, de 18 de novembro de 85, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Matias Barbosa. Tal medida se faz necessária devido à necessidade de regulamentação no tocante aos afastamentos a serem deixados nas construções feitas através de reformas, ampliações e regularização das construções já existentes. Na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, submeto à apreciação dos edis. Na oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Carlos Alberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Concedo a palavra livre para apresentações de proposições sem discussão. Dando início à ordem do dia, está em discussão a indicação número 11 de 2023, que autoriza dos vereadores Anselmo Leopoldino e Leonel Geraldo dos Santos. Asfalto na rua Rolando Botelli Luciolo, Estrada da Catita. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 3 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, colocação de travessa de segurança no leito do córrego do Monte Alegre, do bairro Monte Alegre. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, eu estou trazendo essa indicação novamente. Ela foi apresentada ano passado. Essa indicação é muito importante, principalmente para os moradores do bairro Monte Alegre. No final do ano passado, teve uma moradora trabalhando na Bramil, conhecida aqui de todos nós, Helena, teve uma grave fratura devido a um acidente quando estava indo para o seu trabalho. Fora outras pessoas, como o Rafael, tantos outros que já se acidentaram e, infelizmente, foram acometidos de uma deficiência física por conta dessa ineficiência do poder público de não dar condições de segurança para as pessoas que trafegam ali na rua Presidente Antônio Carlos. Então, existe aí uma possibilidade de vai haver uma pavimentação, uma revitalização da rua do córrego, né, que é a rua Presidente Antônio Carlos, mas faz necessário, enquanto isso não aconteça, um guarda-corpo, algum dispositivo de segurança para dar mais, né, segurança para as pessoas que ali trafegam, tanto de bicicleta quanto de carro e principalmente para os pedestres. Então, trazendo essa indicação aí, que ela é de suma importância para os moradores lá do nosso bairro. Obrigado.
com a sua indicação. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 15 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, colocação de 2 passarelas de pedestre no bairro Nova Cidade, para o bairro Vista Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 16 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, capina e calçamento na rua Calista Magalhães, bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se Pela ordem, manifeste. senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, essa rua, todos aqui já conhecem, ela faz ligação com a Fernando Pacheco Couto, é a Rua do Campo do bairro Monte Alegre. O vereador Hélio também já veio aqui várias vezes, trouxe várias solicitações para essa rua, tanto de iluminação, quanto de capina também, como de calçamento. Os moradores estão completamente abandonados, jogados à própria sorte, correndo risco de, inclusive, ser picados por animais peçonhentos lá, né, vereador? Então, a gente está aqui, mais uma vez, refazendo esse pedido para que a administração possa olhar com carinho para essa comunidade, que fica na parte mais alta do bairro, mas que merece a mesma atenção dos moradores da rua principal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa indicação, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 17 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, construção de escadão nos bairros Mirim do Monte Alegre e do Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, Pela ordem, senhor presidente. com a palavra, vereador Anselmo. Senhor presidente, esse escadão é um pedido também dos moradores ali da parte alta do bairro Monte Alegre, do bairro Mirim. Hoje as pessoas que vão na escola, no PSF, pegar o ônibus, ou seja, precisa transitar ali no bairro, estão passando dentro de um trilho de mato, perigoso, totalmente sem condição. Então esse escadão é uma obra que pode ser feita, que é fácil, barato, e o município já fez em outros locais e pode fazer lá também. Inclusive já conversei com o prefeito sobre isso, ele se disponibilizou de ir lá no local olhar, mas até a presente data ainda não tive retorno dessa melhoria. E acho muito oportuno e necessário ali para a comunidade. Muito obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 18 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, construção de passeio na rua Leonardo Piscinini, no bairro Monte Alegre. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 19 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva. Reestruturação da quadra do bairro Maria Célia. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Por unanimidade. Está em discussão a indicação número 22 de 2023, de autoria dos vereadores Leonel Geraldo dos Santos, Julimar de Assis Souza, Diego Damasceno Milione. Revitalização do escadão do bairro Monte Alegre. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, apresentamos essa indicação no ano passado, inclusive foi sugerido até na própria justificativa dessa indicação, que se fosse dado um apoio aos artistas do município para que transformassem aquele escadão em uma galeria de arte a céu aberto. Como tem em várias cidades do Brasil aí, Beco do Batman, na Lapa acho que tem uma também, né, vereador Anselmo? E até hoje não saiu.
E a gente aproveita essa indicação e cobrar, foi até alvo de publicação na rede social, muito justa, os moradores cobrando pelo menos a limpeza desse escadão, que está uma vergonha. Então, se não puder fazer essa revitalização, pelo menos a limpeza desse escadão por enquanto. Mas, volto a dizer que essa indicação, a prefeitura entraria somente com apoio aos artistas. Os artistas queriam, né, junto com a comunidade do bairro Monte Alegre e adjacência ali, decidirem o que seria feito, as artes que seriam colocadas naquele local. Esse seria um local também que poderia virar um atrativo turístico na nossa cidade, né? E como forma também de valorizar aquela área lá. Então fica a nossa indicação aí. Vereador, muito boa indicação. Eu acho que ficaria até muito bonito, igual você mesmo citou os outros lugares que tem, também eu já vi, e assim, acho muito bacana. Está em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 23 de 2023, de autoria do vereador Anselmo Ito Leopoldino, reparo na estrada de Cotegipe. Está em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contrário, se manifeste. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anselmo. Presidente, o bairro Cotegipe é um bairro um pouco mais distante aqui do perímetro urbano, mas que também faz parte, né, da nossa malha aqui da cidade. E lá, não sei se os senhores tiveram, acredito que o vereador Leonel deve ter passado direto lá, né? Infelizmente, tem várias crateras lá na via, naquela principal, fruto de uma água também que vem brotando ali daquela fazenda que fica à margem esquerda, que vai Casa da Banha. E a gente precisa ali de uma solução de drenagem para que não exista mais os buracos ali no asfalto. Porque um cidadão de Cotegipe, inclusive, que é natiense, foi acidentado lá agora há pouco tempo e está em cima de uma cama no mínimo 6 meses por conta desse buraco. De um dos maiores que tem lá, desse da Casa da Banha. Foi feita uma intervenção lá há pouco tempo de uma canaleta que estava entupida para retirar a água que estava indo na casa de alguns moradores do lado direito lá da margem, mas, infelizmente, o serviço não foi feito de forma completa, mostrando aí uma ineficiência por parte do Departamento de Obras, e lá não pode ser esquecido, são pessoas que merecem atenção também dessa casa e da administração. Consegue uma parte? Obrigado. Claro. Justíssimo, essa indicação, eu passo lá praticamente toda semana. Já peguei bastante água naquele local, a água lá fica uns 30 centímetros de água quando chove muito. Também fui cobrado por moradores do local, e sugiro até que seja feita uma ação conjunta, porque essa parte da fazenda, que é limítrofe, né, da estrada, é de Simão Pereira. A Cotegipe tem essa particularidade, que dentro da fazenda já é Simão Pereira, e é só no asfalto que é Matias. Então, talvez ter esse contato das duas prefeituras, né, fazer uma ação conjunta lá, porque a população merece esse respeito lá. Obrigado. Vereador, muito boa indicação. E só para relatar, eu cheguei hoje com esse intuito, mas eu caí lá hoje. Logo depois do quebra-mola ali, o primeiro quebra-mola, eu caí dentro daquele buraco lá. Furou, deu sorte que eu não cheguei a cair, mas cortou o pneu da moto. Caí lá dentro hoje de manhã. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 28 de 2023, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, implantação de convênio na área da saúde. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 29 de 2023, de autoria dos vereadores Diego Damasceno Milione, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos. Reforma do ponto de ônibus, Jardim do Mina. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego Milione. Nós já pedimos ano passado, na reforma desse ponto, não sei nem se tem foto dele aí, eu tinha pedido para passar na última reunião. É um ponto de ônibus onde
abriga principalmente as crianças, né, que estão vindo para as escolas do município, e com essa chuva é um ponto de ônibus que serve até de arrimo, né, porque está encostado no barranco, então assim, ele vai ceder a qualquer momento. A gente pede, né, um pouco de pressa com relação a essa obra. Na verdade, vai ter que demolir o ponto de ônibus e reconstruí-lo novamente. Já tem aí cerca de 2 anos que a gente vem pedindo essa urgência e nada foi feito ainda. Obrigado. Vai passar, viu? Tem a foto? Tem a foto. Tem vídeo também. Oi? Tem foto. Pode. Então, é só tirar o som, por favor. Não parece, mas é a parede do ônibus, né? A parede lateral. Quer ver? Deixa eu ver se dá para ver melhor. Cheio de fissuras, filtração. Então, assim, já não serve mais porque ele é proposto, né? Que é proteger as pessoas. De proteção não tem nada, a gente pede, né, certa urgência, e é uma foto. Né, não consegue segurar mais nada esse ponto de ônibus aí. Lembrando que atrás, né, tem um barranco, né, e qualquer movimentação de terra ele vai em cima do ponto de ônibus. Né, Deus me livre e guarde, tem uma criança esperando um ônibus e acontece alguma coisa, vai ser tarde demais. Obrigado, presidente. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço à vice que troque de lugar. Está em discussão a indicação número 10/2023, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, João Felipe da Silva. Criação de ambulatório para atendimento de crianças com necessidades especiais. Está em votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anselmo. Nós trouxemos essa indicação novamente, porque, eu dizer com tristeza, né? Infelizmente, ainda as crianças PCDs aqui no município ainda estão sem tratamento adequado. Essa casa já discutiu durante 2 anos esse tema. Nós fizemos um compromisso, inclusive eu, prefeito também, e isso não andou nesses 2 anos, sabe? É uma coisa triste e ruim, porque a criança com autismo, principalmente, ela precisa de uma equipe multidisciplinar, com fono, com terapeuta, com psicólogo, com nutricionista, enfim, com neuropediatra, para poder desenvolver. Quanto mais tardiamente a criança tem o diagnóstico e tem o tratamento, pior é a questão cognitiva para o desenvolvimento humano dessa criança. Então, assim, os casos de crianças autistas no município são grandes. Professores aqui, o professor Diego sabe, também é um militante da causa, todo mundo aqui. Então a gente, é um pedido, mas é quase, a gente está implorando, né, para o Departamento de Saúde, para o prefeito, ter essa sensibilidade. Eu sei que estava tendo um acordo entre o município e o Instituto Bruno, tem que ser também sincero, para que fosse efetivado aqui o núcleo de atendimento, mas parece que o Instituto Bruno declinou, teve um problema lá interno, isso eu fiquei sabendo, tive esse conhecimento, inclusive, através de e-mail, foi formal. E aí parece que as coisas, assim, sabe, pararam e cada vez mais chega uma mãe desesperada, chega uma família chorando, que o filho não está tendo todos os profissionais necessários, que é um direito. E o município, graças a Deus, a gente tem um município rico, do ponto de vista orçamentário, que aplica até mais na saúde do que deve, constitucional. Só que essas crianças, né, as pessoas também PCDs, não estão tendo a política de atenção devida no município. E o ano está começando, eu acho que cabe a nós aqui, todos nós vereadores, cobrar do executivo, diferente de posição partidária. Isso é uma luta que, sim, a gente não tem como esperar mais, sabe? Desde o início de 2021 que a gente entrou aqui, a Câmara sempre apoiou as mães
com um grupo, né, de apoio junto ao NAC. A gente sempre cobrou e, infelizmente, isso não andou. Isso, eu acho que a gente deve discutir sobre isso, inclusive com desdobramento, talvez até de uma audiência pública, se não tiver uma resolutividade a curto prazo, sabe, senhor presidente? A gente precisa cobrar o prefeito, precisa cobrar a diretora do departamento dessa política de atenção. Acho que isso é uma coisa que a nossa legislatura não pode deixar passar mais, porque todos os esforços dessa casa, eu acho que já foram feitos, né? Então, na verdade, é um pedido assinado por mim, pelo vereador Chopin, mas, na verdade, é uma coisa que todos nós aqui sempre apoiamos e cobramos. Só que a gente tem que se empenhar nisso. É um pedido que eu faço para os colegas. Isso que eu queria deixar registrado aqui. Você já parte? Claro. Uns pontos aí que eu vou pegar na fala do Vossa Excelência para complementar. Primeiro, que mostra que nem sempre a relação de muito investimento traz boa prestação do serviço, né? O Matias investe quase 30%, se eu não me engano, do valor do orçamento em saúde, e o que mais vemos nas redes sociais e em contato com a população é a reclamação do atendimento na saúde de um modo geral. Então, nota-se que o problema aí é mais de gestão do que orçamentário. O segundo ponto é que nós, né, todos aqui nos empenhamos no envio de mais de R$200 mil para o Hospital Antroposófico, que é uma causa que a gente já vem brigando desde o começo do mandato, para que lá se transforme nesse centro de atendimento à pessoa com deficiência e aos idosos. As coisas não têm caminhado da forma que a gente queria. Houve envio de recurso de emenda parlamentar para ampliação e reforma do local, que até hoje não foi gasto tão real. Então, parece que não tem essa sensibilidade com relação a essa causa, que é muito nobre. A gente vê, eu tenho pessoa próxima que tem, né, que passa por essa dificuldade, e assim, é difícil. Tentou-se também o contato com o Instituto de Fora, mas parece que que a administração não tem a percepção de quão difícil é colocar uma criança com autismo dentro de um carro, dentro de um ônibus e levar com outras pessoas. Relato das próprias mães, né, das diversas reuniões que nós tivemos aqui. E aí eu só queria entender se essa indicação seria para outro ambulatório além do antroposófico, ou seria o mesmo, só para porque a gente, né, fez essa indicação do antroposófico em conjunto aí, e aí só para eu... Só responder o senhor, é o seguinte: a indicação que nós fizemos aqui coletivamente não é especificamente, tão somente para os crianças PCDs, para o ambulatório para as crianças PCD, foi para atendimento em geral, né, nas especialidades que o Hospital Antroposófico já atendia. Ou seja, se a instituição achar que vai ser aplicado para o atendimento das crianças PCD, ótimo. Se achar que é para fisioterapia, ótimo. Se achar que é para psicologia, ótimo. Eu particularmente, a minha emenda não foi específica, ela foi para que a instituição, a Associação Antroposófica e Cidade Real julgue que é mais adequado, porque, às vezes, pelas condições que está o local, não vai ter condição de atender uma criança PCD. Talvez, porque precisa de uma estrutura, né? Lá é mais fácil ter consultas, a meu ver. Eu não sou especialista da área de saúde, mas o que eu acho é isso. Eu acho que deveria ser um convênio específico, com alguém que já desempenha, que tem essa expertise já do tratamento para as crianças com autismo ou com síndrome de Down, ou que se monte um centro específico. Agora, se com esse recurso todo que foi destinado por nós, tem condição de se montar a estrutura, pagar médico, né, profissional, etc., ótimo, tem total meu apoio. Agora, se eu falar para o senhor que foi específico para isso não foi. Não, só para entender, porque a nossa foi, e eu em contato com a doutora Iracema, já vem em contato com ela há muito tempo. Inclusive, ela esteve em Nova Lima, tem um centro de atendimento lá que é referência. Então, ela já montou o plano de trabalho. Por isso que eu falei com a Vossa Excelência que esse dinheiro de emenda parlamentar que chegou no teu município, já foi até feita uma licitação para a compra de materiais específicos para esse tipo de tratamento, e o hospital iria somente associar a antroposofia a esse atendimento especializado. Então, a gente já teve contato com psicólogos, né? A doutora Iracema já montou uma equipe multidisciplinar justamente para atender essas crianças, mas de qualquer forma, era só para entender, porque é urgente, né? Independente de ser lá ou em outro lugar,
É urgente essa questão. Como Vossa Excelência falou, no começo do nosso mandato, a gente fez uma reunião, o prefeito esteve ali, fez um compromisso, né, de conseguir esse ambulatório, falou que era fácil, inclusive, né? E aí já vão quase 2 anos e meio aí, e as pessoas têm o atendimento, mas muito aquém do que deveriam. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 12/2023, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino e João Felipe da Silva. Revitalização de todo o espaço da Praça Central. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 14/2023, de autoria dos vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino e João Felipe da Silva, disponibilizar a Wi-Fi na Praça Central Peter Birkelândia. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 20/2023, de autoria dos vereadores José Carlos de Souza Páscoa e João Felipe da Silva. Tapa-buraco na estrada do Morro das Almas. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 21/2023, de autoria dos vereadores José Carlos de Souza Páscoa e João Felipe da Silva. Tapa-buraco na rua Ponte do Arco, zona rural. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 24/2023, de autoria do vereador João Felipe da Silva. Limpeza e capina do lote atrás da Secretaria de Saúde. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Chopin. Então, estou tendo bastante reclamação, a vizinha reclamando de bicho, está passando do lado de lá para o lado dela, ela já pediu para limpar o dela, que também estava sujo, e até hoje não foi limpo lá, e o mato está muito alto. Ela até encaminhou as fotos, mas eu esqueci de pedir para pôr em anexo. Tá? Aí só pedindo uma certa atenção para limpar lá o mais rápido possível. Obrigado. Permite uma parte, vereador? Com certeza. Até hoje eu tive com o prefeito, estava comentando sobre esse assunto. Precisa urgentemente ser feita essa limpeza lá no Departamento de Saúde, porque já começou a aparecer também ratos, até mesmo lá dentro da Secretaria de Saúde. Então, é uma roçada e retirada também do mato, porque às vezes eles vão lá, fazem a roçada, mas o mato fica lá no mesmo lugar. Tem que fazer igual foi feito da outra vez. Fez a roçada e retirada do mato. E já pedimos também o Departamento de Epidemiologia para estar colocando lá os remédios para evitar esses bichos. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 25/2023, de autoria dos vereadores João Felipe da Silva e Anselmo Ítalo Leopoldino. Construção de um pórtico na estrada União Indústria, demarcando a entrada da cidade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 26/2023, de autoria do vereador João Felipe da Silva. Construção de quadra no bairro Soledade. Pela ordem, presidente. Com a palavra o vereador Chopin. Então, já venho fazer uma apelação, né? Ele já está desde o começo do meu mandato, a indicação dessa quadra, sendo que meu pai também já havia entrado com ela na vez que ele foi vereador, e outros vereadores também. Assim, uma certa atenção, porque lá não tem nada, nem uma praça, não tem nada para o pessoal, para as crianças ficar na rua.
Aí eu queria ver se dá uma atenção fazer essa quadra, ou se possível, se a quadra ficar muito fora do que tem que ser feito, fazer pelo menos uma praça, para as crianças poderem ter um lugar para brincar. Muito obrigado. Me Presidente. concede uma parte, vereador? Com certeza. Inclusive, salvo me engano, veio uma emenda, não veio, do deputado Dino Sapiano para uma construção da quadra lá? Veio. 400 mil? Não, 250 mil. Esse dinheiro está parado na prefeitura, não foi usado, sabe me dizer? Está parado ainda. É porque já tem uns 2 anos que esse dinheiro está, né? 250 mil. Eu não lembro. Pois é, então assim, o dinheiro veio, eu lembro que veio, assim, a gente precisa saber onde está esse dinheiro também. Outra coisa, foi bem colocado, com relação à construção de quadra, beleza, eu sou da área do esporte, eu quero que construa várias praças esportivas em Matias. Só que não sei se seria o caso, acho que lá seria mais interessante um espaço de lazer, né, em geral, para as crianças, porque as quadras que nós temos hoje são descobertas, são mal cuidadas, a gente vê, né, a quadra do Maria Célia, né, a quadra do Banheirinho. A quadra do Banheirinho tinha um problema no piso, que o piso, né, tinha cedido, né, coisa de 10, 15 centímetros, demorando 3 anos para conseguir, né, que consertasse. Então, assim, às vezes construir mais uma quadra na atual conjuntura, eu não sei que seria viável, mas, né, eu acho que uma área de lazer lá seria bem interessante, bem colocado, né? Às vezes não constrói a quadra, mas constrói um espaço de lazer. Obrigado. Concede uma parte, né? Com certeza. Aproveitando a fala do vereador Diego aqui, se o recurso veio da construção da quadra, acho nada mais justo construir essa quadra, como o vereador Anselmo falou no começo aí, Matias é uma cidade rica do ponto de vista orçamentário. Então, só gerir esse recurso também com bastante cuidado, com zelo, que a gente consegue manutenir de maneira até preventiva esses espaços. Aí aproveito a indicação de Vossa Excelência aí, para cobrar do prefeito quando vai ser a conclusão da reforma da quadra do Monte Alegre, que foi prevista para maio do ano passado, né? E até hoje está lá. Um dos poucos espaços que as crianças tinham no bairro para brincar foi totalmente deteriorado, né? O projeto, eu não sou engenheiro, sou um curioso, ficou meio esquisito ao meu ponto de vista. Colocaram o vestiário na frente da quadra, tampando a visão dos pais, por exemplo, né? Que os pais poderiam ficar de forma vigilante das crianças, agora tem um vestiário tampando na frente, não consegue se visualizar o que acontece dentro do local. Eu trabalho na área de segurança pública, posso falar com propriedade que o local que está abandonado pelo poder público ele é ocupado por outras coisas, né? Que a gente já sabe. Então fica aqui a minha cobrança. Vereador Anselmo e Heré também já são militantes nessa área. Nosso bairro está abandonado. Então, cadê a nossa quadra? Voltamos também nesse orçamento agora uma subvenção para a associação de bairros da Sociedade de Planejamento do Bairro Monte Alegre. A gente tinha conseguido uma emenda também parlamentar com o deputado Charles. Foi combinado comigo pessoalmente, não vamos investir esse dinheiro lá não, porque a gente vai fazer essa reforma desse espaço. E cadê a reforma da nossa sociedade? Né? Então fica aqui o nosso apelo, estamos implorando, como você disse aí, para que esses espaços aí voltem a ser ocupados pelas pessoas aí. Obrigado. Me concede uma parte? Com certeza. Com relação a essa quadra de Soledade, igual você mesmo falou, você fez esse pedido no outro biênio, né? Seu pai já fez. Eu fiz esse pedido como presidente de bairro quando o Joaquim era prefeito. Então, o que eles alegam lá é a dificuldade de um local para fazer a quadra. Então, assim, a gente tem que brigar por isso. Realmente, as crianças lá brincam na rua e é a rua que passa tudo, né? O movimento é muito grande, então é um risco muito grande. Ou a quadra ou uma área de lazer para eles mesmos. Aproveitar o que a vereadora falou aí, também no nosso entendimento, justificativa pífia. Prefeitura, o poder público tem vários métodos de conseguir espaço, desapropriação, enfim, tem vários métodos que podem ser utilizados para que esse espaço apareça, né? Então, o que parece mesmo é uma falta de vontade do poder público de realizar essa construção. Como a senhora mesmo falou, lá é um local que merece atenção. As crianças vão brincar onde, né? Um espaço que carece, um bairro que carece
de espaço de lazer. Então, solução tem jeito, tem recurso, a prefeitura tem como fazer, e parece que é a inércia mesmo que impede essa execução. E assim, ali no Soledade tem vários lugares que foram apontados. Tem aquele terreno por cima da mina, presidente, que é da prefeitura. Ali o começo é pequeno, tem uma área de mata, mas atrás ali, como eu fui criado ali, tem um platô muito grande. Já falei isso com o prefeito, ele ficou de lá ver, falou para marcar um dia para ir lá ver. Tem ali aquela área nova ali por trás daquelas casas, que tem um terreno vago ali, quem mora ali sabe. Por trás ali, o baixinho, por trás do baixinho, ali também é bem plano, e daria para fazer. Então assim, eu acho que tentar dar uma atenção, ver se faz, não precisa ser uma quadra, né? Faz uma praça. Aí dá para os idosos, dá para as crianças, dá para todo mundo ficar ali tranquilo, porque está faltando. O nosso bairro não tem nada, só aquelas ruas, para ir e voltar é uma só. Você demora, você bate até um no outro, porque é só uma rua. Então eu agradeço, obrigado. Só para concluir isso aí, eu já venho em busca desse local também. Esse local que você falou lá já vi, mas parece que tem um declive muito grande. Onde que o Celso fez o prédio dele, na época que eu pedi o Joaquim, ele chegou até olhar, seria lá. Agora, tem um local que eu vi esses dias, seria na situação que o Leonel falou, de desapropriar. Perto da Cida, ali em frente a Trepicom, tem 2 lotes que a gente não vê ninguém fazendo nada, não vê construção, mas eles são lotes que têm proprietários. Eu acho que, não sei, igual ele falou, não sou engenheira, não entendo de obra, mas eu acho que ali seria um local que, se não der para fazer uma quadra, dá para fazer uma área de lazer muito boa. Então, assim, a gente anda no bairro, como a gente tem essa perspectiva de atender o que os moradores querem, a gente anda olhando onde que poderia ser, o que poderia ser feito. Não foi... A gente aprovou aqui, né? Não foi gasto 900 mil para comprar os lotes ali da onde vai ser a rodoviária, né? Fez demolição de casa. Então, esse é um exemplo de que, se a prefeitura quiser, consegue fazer, né? Se tem esses 2 lotes lá, então que faça a avaliação do terreno, que ofereça o proprietário, faça a compra do terreno, a aquisição do terreno e resolva esse problema. E a rodoviária, os lotes eram centrais, né? Centrais. Mais difícil de você comprar, desapropriar. Então, esse terreno lá, o presidente, ele, só o começo dele que é estranho, mas você entrou nele, não sei se você já chegou a entrar lá para trás, ele é todo plano. Então, assim, daria um espaço bem bom, ainda sobraria para fazer a quadra ou uma praça. Tá? Só para deixar, para não precisar gastar com desapropriação nem nada, tem esse espaço lá que já é da prefeitura. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a indicação número 27/2023, de autoria dos vereadores João Felipe da Silva, José Carlos de Souza Páscoa e Anselmo Ítalo Leopoldino. Limpeza e manutenção da estrada do Juazal. Pela ordem. Com a palavra o vereador Chopin. Então, passando aqui para relatar que a gente tem tido lá no dia a dia, eu, pé no chão, Anselmo, e acredito que demais vereadores tenham ido lá também. A estrada lá está em péssimo estado, tá? Foi relatado para a gente, a mãe de um dos alunos, um buraco enorme que tem perto daquele castelinho ali, a van quase quebrou, quase arrancou a roda, e assim, bem sujo, a empresa Garcia, assim, né, não sei nem como falar, vou falar do meu jeito mesmo, mal e porcamente, foi lá e fez uma roçada, mas assim, se eu passar lá com os braços abertos, eu esbarro no mato dos 2 lados da estrada. Então, quer dizer, parece que nem foi feito o serviço, que eles pegam e colocam lá para fazer, assim, mas parece que o encarregado da Garcia, o mestre de obra da prefeitura, não vai conferir o serviço. A verdade é essa. E, assim, aproveitar que não é só reclamar, né, falar também que o buraco lá vive cedendo, mas o prefeito está dando atenção, vai lá, coloca lá o paliativo até poder fazer a obra grande que vai ter que ser feita. Mas já cedeu de novo. E assim, choveu, cede. Tá? Muito obrigado. Tem uma parte? Com certeza. Também recebi relatos dos moradores, já estivemos lá diversas vezes, eu, o vereador Jeremiah Diego, relatos dos próprios moradores, né, que sofrem com aquela situação.
E eles relatam que a situação do Juazal ela é um pouco atípica, né? Porque o Juazal pertence a Juiz de Fora no papel, né, de direito, mas de fato eles pagam imposto aqui para o município, então fica aquela velha máxima que é o cão de dois donos, né? Ninguém acaba dando comida a esse cão. Então eles ficam abandonados, porque de fato pertence a Juiz de Fora, mas o recolhimento de imposto é feito em Matias. Então acaba que nenhuma das duas prefeituras dão o apoio necessário à população que sofre. Só tem uma estrada, né, que é para entrada e saída do bairro, e a estrada assim está em péssimas condições. Então, tentar resolver isso de maneira bem breve aí, porque a população não aguenta esperar. Teve uma situação que acho que eles ficaram mais de 15 dias presos, né, que não conseguiam ultrapassar essa barreira. Então a gente pede essa atenção o mais rápido possível aí. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 30/2023, de autoria do vereador João Felipe da Silva. Limpeza e manutenção na estrada da Fazenda Paciência. Tem uma ordem, presidente. Com a palavra, vereador Chopin. Ô Beato, você coloca as fotos para a gente aí, por favor? Então, eu trouxe as fotos aqui para poder melhor mostrar como está lá. Devido à forte chuva a chuva que está acontecendo direto, a fortes chuvas, a estrada lá está horrível. O mato está tomando conta da estrada e muito buraco, muito barro. E para quem usa a estrada ali conhece, a subida da Paciência para a BR está quase não subindo, tem muito buraco. Não deu um erro ali, não conseguiu pôr as fotos não, mas depois eu vou postar no status lá. Tá? Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito o vereador Tavinho que tome posse. Está em discussão a moção de pesar número 06/2023, de autoria dos vereadores João Felipe da Silva e Sônia Vieira e Anselmo Ítalo Leopoldino, aos familiares da senhora Elisete Terezinha Janeiro de Almeida. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Convido o senhor presidente para tomar posse. Está em discussão o requerimento número 1 de 2023, que autoriza, de autoria de todos os vereadores, audiência pública da CEMIG. Pela ordem, presidente. Com a ordem, vereador Leonel. Senhor presidente, esse pedido aí foi feito na semana passada, na reunião passada, né? Face às diversas reclamações pertinentes dos moradores, com o péssimo, horroroso serviço prestado pela CEMIG. Matias é uma cidade que não pode aparecer uma nuvem no céu que a energia ela é interrompida, o fornecimento é interrompido. Nessa semana, com as festividades do Carnaval, a situação parece que ficou mais complicada ainda, né? Semana passada, se eu não me engano, o pessoal do Pitangueiras ficou mais de 24 horas sem energia. Vila São Damião também ficou mais de 24 horas sem energia. Eu cheguei a fazer contato com a central, lá o número que a gente tem, e só tinha uma equipe para atender o município inteiro. Eu vou repetir de novo, uma equipe para atender o município inteiro de Matias. Isso é um descaso, isso é um absurdo, isso não pode acontecer em hipótese nenhuma, né? A população ficar à mercê de uma empresa que se nega a dar um atendimento básico, né? As pessoas perderam alimentos que estavam resfriados, né? Mais de 24 horas sem energia, fora o risco da segurança, provavelmente dito, dessas pessoas que ficaram aí sem energia, né? A gente sabe que esse é um fator
que potencializa o cometimento de crimes, né, contra o patrimônio principalmente. Então, assim, é urgente que nós desempenhemos aí, juntamente com o Executivo, se possível, outras instituições, Ministério Público, não sei se cabe também o convite, fazer o convite ao Ministério Público, enfim, todos os entes que puderem contribuir para que a gente solucione esse problema. Conversa com alguns engenheiros eletricistas, eles mostraram alguns pontos, né, onde a empresa, não sei se o pessoal já viu, um equipamento que eles colocam para separar os fios, já chega a ver tipo uma estrela, então coloca aquilo ali, ele já é sinal de que a rede não está aguentando, era para ter sido substituída, né, por uma rede mais forte, mas não substituíram, fazem aquele paliativo para que se aguente ficar do jeito que está. Só que do jeito que está, a gente não suporta mais. Então, vamos nos empenhar para que isso aconteça o mais breve possível, porque a população merece isso aí, essa resposta da nossa legislatura. O senhor concede uma Com parte? certeza. Eu me inscrevi, senhor presidente, para falar sobre a CEMIG, no final da sessão, mas eu vou antecipar. Na última semana, o vereador Leonel já falou um pouco sobre a questão, né, dos péssimos serviços que é prestado, mas aconteceu uma coisa grave também, que eu acho que é muito grave, porque os produtores rurais, principalmente do Mina, os senhores também devem ter recebido a ligação, ficaram totalizando 5 dias sem energia elétrica. Teve produtor rural que tira 50, 100 litros de leite, no caso do seu Fernando, por exemplo, teve que jogar o leite todo fora. Vários dias, porque ele não tem tanque de resfriamento, que é uma cidade pequena. Então, assim, a CEMIG é um desserviço para a cidade, infelizmente. Eu fiz um levantamento, vereador Daniel. A CEMIG teve um lucro líquido de 6,6 bilhões no ano passado. Em junho do ano passado, ela aumentou a conta dos produtores rurais em 6,23%. Para os comerciantes, né, que são os CNPJ, os que são indústria, comércio, foi 14,31%, e para residência 5,22%. Aí eu quero uma pergunta que a gente quer fazer na audiência pública. Quais foram os investimentos que foram feitos em Matias nos últimos anos? E com certeza foram mínimos. Eu também tenho contato com o setor de relação, com o senhor Carlos Maia. Assim, é um atendimento de relação pública totalmente frio. Tem que aguardar, uma resposta tardia, e todo mundo nos cobra. Uma coisa que a gente não, como, né, vereador, dentro da nossa alçada Isso é bom falar, que a gente não consegue. A gente não tem competência para determinar lá na CEMIG, mas tem aqui o nosso empenho. Eu sei que não é meu, não, de todos nós. E essa audiência pública, eu acho que ela vem aqui também para poder tirar um fantasma que a gente tem, que é um outro problema na cidade, que é a Copasa, que fica jogando a culpa sempre para a CEMIG. Porque falta luz, as estações de tratamento não conseguem trabalhar, então não consegue fazer um abastecimento correto, acaba a Copasa tendo que dar mais descarga na rede de água potável por conta do desabastecimento que existe, e fica esse jogo de empurra. E onde foi assim, semana passada, perdão, foi uma coisa pavorosa, eu acho, assim, foi o limite do limite. Essa casa aqui, por exemplo, a gente já perdeu a conta de quantas vezes a gente teve que interromper reunião, inclusive a última não pôde ser realizada por conta novamente de problema técnico. Lá em casa, por exemplo, queimou uma televisão. E outra coisa, até no carnaval, não sei se os senhores estavam na praça, não choveu e acabou a luz. Então, assim, sabe, é uma coisa que já está prejudicando. Eu acho que ter um pique de energia é normal. Isso faz parte do sistema, vamos assim dizer, produtivo. Ele opera com erro. Tudo tem problema, tem erro, né? Mas, assim, o produtor rural ficar 5 dias sem energia elétrica, gente. Assim, sabe, eu acho que é o fim, sabe? Eu acho que precisa, sim, a gente fazer essa audiência pública. A ANEEL, que é o órgão que fiscaliza, a Agência Nacional de Energia, deve notificar a CEMIG, penso eu. Estou sugerindo aqui, senhor presidente, da gente convidar os representantes das associações de bairros, representantes da associação comercial, convidar também o representante do Ministério Público, porque por mais que ele não venha, que ele já tenha algum compromisso, ele que vai visar uma ação civil pública em favor dos consumidores. Então acho muito legítimo que o Ministério Público seja
convidado também, e o representante da Copasa, porque fica nesse jogo de empurra de um para outro. Eu acho que essa audiência pública da CEMIG, ela tem que preceder da Copasa, até porque se uma das causas, que eu entendo que não seja, eu entendo que é a má prestação também da Copasa, que não tem investimento, que eles poderiam ter geradores na estação de tratamento de coleta de água, mas eles ficam fazendo esse jogo de empurra. E Matias é muito rentável para todas as empresas, porque energia limpa, renovável, ainda é uma coisa muito distante da realidade da população. Não deve ter nem 5% da população de Matias, de unidade consumidora, que tem esse tipo de energia elétrica. Então, assim, eu acho que a gente já entra o ano atacando dois problemas, né? Tanto a CEMIG, a gente também vai fazer da Copasa, mas assim, a gente tem que se posicionar, sabe? O poder público tem que se posicionar, o representante do executivo tem que cobrar também. A gente tem aqui um distrito industrial que fica refém muito da Copasa, inclusive, porque tem gerador, mas tem problema de água, o parque chega a faltar. E a gente não vê solução, a cidade está crescendo. Se a cidade está crescendo, as concessionárias de serviços têm que melhorar o serviço prestado, e tem que investir. Só tem melhoria com investimento, sem dinheiro não faz nada. E eles recebem, né? Eles têm lucro. Você vê que o lucro da CEMIG é uma coisa de outro mundo. Qualquer acionista quer ter uma açãozinha lá, porque não tem como cair, né? E a conta chega. Então, teve um aumento aqui, eu acho significativo, um aumento de indústria e comércio, 14%. Esse serviço horrível, o aumento foi agora, em junho de 2022. Então, assim, eu acho que a gente precisa se cobrar de fato, sabe? E fazer o que a gente vem fazendo, mas agora de forma definitiva, para embasar aí, talvez, um conteúdo probatório para o MP, tomar as medidas possíveis, talvez até o município, que ele também pode propor uma ação civil pública. É isso que eu queria dizer, e até agradeço aí, não vou nem fazer uso da fala como orador, não, porque a minha indignação que eu queria trazer e meus pedidos é esse. Obrigado, vereador. Me concede uma parte, né? Só complementando o que o vereador Anselmo disse, é o que nos parece, o que nos chega também a relação de alguns técnicos, é que essa interrupção seria para evitar ações judiciais na questão de queima de equipamentos, né? Porque se ela permanece ligada com descarga elétrica, pode vir a queimar equipamentos. Isso mostra que não há, então, investimento na questão de proteção, que existem hoje sistemas de proteção contra esse tipo de ocorrência, né? Que poderia permanecer o fornecimento, mesmo em período chuvoso, né? Que a chuva, ela geralmente traz medo às pessoas. Imagina você passar a chuva que a gente está passando, dependendo da localização que você mora, sem energia elétrica. Você fica vendo aviso, apavorado, sem telefone. E com relação à Copasa, a gente sugeriu na reunião que nós tivemos aqui a compra de geradores, né? Hoje, os dois supermercados da cidade que têm gerador, então por que uma estação de tratamento faz uma arrecadação grande no município, não pode colocar esse equipamento aí para suprir essa falta? Só complementando, vereador, que eu esqueci de dizer, que o engraçado é que a CEMIG, antigamente, né, ela tinha um serviço próprio de troca de lâmpada. O serviço hoje é feito pelo município, ou seja, ela tem menos trabalho de campo e os problemas são maiores. É uma coisa que alguma coisa está muito errada aí, o meu ponto de vista. Não fecha, não tem como. Se ela tem menos trabalho, como é que a prestação de serviço está piorando tanto quanto chegou o Estado? Eu acho que se prendem tem a mesma situação Essas perguntas eu vou fazendo de novo. Eles se prendem à questão de concessão ser estadual. É a mesma coisa que a gente está passando com a Paraibuna, que será o próximo requerimento aqui. Como a concessão é do Estado, né, eles devem essa satisfação ao governo do Estado, acaba que eles tratam com desdém o poder público municipal. Mas é bom a gente estar trazendo esse requerimento para mostrar que, mesmo com nossas limitações legais, nós estamos fazendo o que é possível. A população cobra, tem razão de cobrar, nós somos representantes deles, acho que eles nos veem como a última opção que eles têm, né, de solucionar esse problema. Então, no que nos compete aqui, no que a gente pode fazer, a gente tem feito, mas talvez essa audiência pública aqui seja o start, né, para que essa solução venha. O
que eu queria colocar em relação ao que vocês dois já falaram, que eu também recebi reclamação do pessoal da Pitangueira, né, dos moradores lá, dos produtores do Mina. Mas eu posso falar real. A minha casa ficou 3 dias sem luz. 3 dias. E você não tem uma solução. Eu abri vários protocolos, eles estão lá. E a única resposta que você tem, se o protocolo foi recebido com sucesso. Mas você não tem uma perspectiva assim, daqui 1 hora. E nesses 3 dias, o que você falou, vereador, eu perdi carne, teve várias lâmpadas queimadas, tive que substituir todas, não tive nenhum equipamento queimado. Mas nós ficamos sem trabalhar. Os 4 da casa precisam da energia, precisam do celular, precisam do Wi-Fi. Ficamos sem trabalhar. Em 3 dias, a gente teve que se deslocar de casa para a casa de outras pessoas, para carregar pelo menos o celular. Então, assim, é um transtorno que as pessoas estão passando, os produtores rurais, pior ainda, né? Que além de não está perdendo só o que é dele, está perdendo o que é de consumo próprio e renda. Então, realmente, a gente precisa... A senhora já viu a burocracia que é para tentar reaver uma lâmpada queimada, um eletrodoméstico queimado? Não dá. Não, beleza, eu vou ficar com o meu eletrodoméstico queimado aqui. Não, eu ia te falar isso. É muito difícil. Eu sei É muito que difícil. tem isso, mas... Você precisa pegar 3 notas, você precisa pegar a especificação correta do produto. É uma burocracia fora do normal, ou seja, quem tiver eletrodoméstico queimado dificilmente vai reaver com a CEMIG. Eu já fiz a reposição que eu tinha que fazer sem pensar em retorno deles. O senhor me concede uma parte, vereador? Só complementando aí o que já foi dito aqui, Vossas Excelências, eu acho o seguinte, que tudo tem um limite, como o vereador Anselmo falou, tudo tem um limite. E as prestadoras de serviço aqui de Matias Barbosa, infelizmente, estão deixando a desejar. Paraibuna nem se fala, todo dia é uma reclamação. Copasa, é lamentável o que nós temos visto aí ultimamente nas redes sociais, e assim, a gente pode presenciar isso na nossa casa. Eu em casa, quando eu vou abrir a água da torneira que vem diretamente da rua, assim, é uma coisa deplorável. A gente pagar uma conta dessa para vir com a água turva, suja, do jeito que está vindo, e toda vez que vem aqui é a mesma justificativa. Porque teve descarga, e nunca soluciona o problema. CEMIG é o mesmo fato. É lamentável também a gente estar aqui discutindo isso, porque a conta, quando chega, né, se não pagar, você paga juro. Né? Corta, no outro mês você já está sem luz ali. Então, assim, eu gostaria também, senhor presidente, de reforçar essa indicação, orientação do vereador Anselmo aqui em relação aos convites. Né, convidar o Ministério Público, por mais que ele não venha, às vezes mande um representante. A questão da Copasa não vai ser objeto de discussão aqui hoje, mas convidar a ARSAI, que é a agência reguladora da energia aí também. Eu acho que é fundamental a gente ter a presença deles aqui para a gente discutir isso aí. Tá? Só essa contribuição aí. Concede uma parte também. Só para relatar, ficou 80 horas marcada com uma faca. E com 20 minutos esse amigo foi lá e bateu ela, voltou a energia ao normal, ali no Parque Sul. 80 horas sem água, a Copasa teve que pôr até um gerador, colocou um gerador lá, está funcionando o gerador, porque ficou 80 horas sem energia para mandar água para o Parque Sul, por causa de uma faca, de uma fase, sendo que a CEMIG foi lá depois dessas 80 horas, depois de várias reclamações do pessoal do Parque Sul e da Copasa, e só subiu lá e bateu. Acabou, voltou a energia. Ponte do Arco, a mesma coisa, presidente. Você viu 80 horas. Foi geral, e eu acho que a gente tem que trazer essa discussão aqui no dia da audiência pública e cobrar uma solução e cobrar a responsabilidade. E aí, vai arcar com a despesa? Quem vai arcar com essa despesa? Parque Sul, o centro industrial ficar sem energia? Coisa de 10 minutos para resolver. A questão do leite, quantos litros de leite foi perdido na zona rural? O produtor rural já trabalha com toda dificuldade para ter o seu produto ali perdido. Agora fica aí com prejuízo. É o que eu falo, aí você deixa de pagar a conta de luz por um dia de atraso, tem juro. Mas agora eu quero ver se nós vamos questionar aqui a Copasa, a CEMIG, essa situação. E aí, essas perdas aí? Quem que vai arcar com isso? E sobre os convites, já está em andamento
os convites, já conversei com o pessoal da Copasa para vir participar da audiência da CEMIG e vice-versa também, porque fica esse jogo de joga para lá, é culpa da CEMIG, é culpa da Copasa, e fica... Então eu já pedi para os dois fazer parte, já conversei, já pedi para fazer parte, para não ter depois essa desculpa de que é culpa da CEMIG, a Copasa, mesma coisa, tá? Mais alguma coisa? A verdade, senhor presidente, é que acabou o amor. Não tem mais conversa com essas três, né? Paraibuna, CEMIG e Copasa, não tem. Já passaram do limite, ultrapassaram. A Copasa, né? Acabou que entrou no assunto aqui, tem uma caixa d'água da Copasa no Parque do Sabiá e tem o cano, né? que faz a ligação. O cano ficou estourado 21 dias. O cano da Copasa, da própria Copasa, ficou estourado 21 dias. Liguei, pedi, ofício e nada. O próprio da Copasa, eles não conseguiram arrumar o que é deles. Ah, mas está sem efetivo, tem pouca gente. O problema não é meu. Foi falado aí, um dia de atraso na conta, vem juros. E o efetivo para ir lá, olhar a medição lá, eles não conseguem nem administrar o que é deles, quem dirá o que é dos outros. Acabou o amor, senhor presidente. Vereador, aproveitar aí, eu peguei o seu histórico lá, né, o seu status que você tinha postado o cano vazando, printei, fui lá na Copasa e falei com o Du. Aí o Du falou assim, eu estava de férias, não estou ciente. Falei assim, mas olha que o Diego postou isso aqui que já tem vários dias. Aí ele falou assim, não, pode deixar que hoje vai resolver. Não sei se resolveu. Foram lá 2 horas depois, o cano estourou de novo. Então, Sério, não estou brincando. Sério, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o requerimento número 2 de 2023, de autoria de todos os vereadores. Audiência pública da Paraibuna Transportes. Vamos falar, vereador Gardel. Senhor presidente, já foi discutido também, né, alvo da nossa primeira fala aqui. A Paraibuna é outra empresa que está, né, tá brincando com a cara do Matiense, para não falar outra coisa aqui. E de maneira bem sonsa, vamos dizer assim, né, porque já tivemos diversas reuniões com representantes da Paraibuna aqui, que se comprometeu a solucionar esses problemas, né, e não cumpriu com a sua palavra, né. Então, da mesma maneira que nós iremos prosseguir com a CEMIG, nós iremos fazer com a Paraibuna. Já colocar aqui, senhor presidente, para a gente também fazer a convocação, o convite ao pessoal do DNR, né, do DR, para que se faça presente nessa audiência, juntamente também com o prefeito, né, o Ministério Público, enfim, todos eles que puderem nos ajudar, porque os matienses estão deixando de chegar no seu trabalho por causa de ônibus. Se fosse algo já programado, as pessoas iriam fazer suas adequações aos horários que a Paraibuna fornece. O grande problema é que todo dia falta horário, né? A pessoa está no ponto esperando o horário que está na sua tabela, que por incrível que pareça, sofre atualização todo dia, né? Eles colocam na internet, se colocam hoje, você vai seguir o horário amanhã, já não tem mais o horário que está descrito lá. Inclusive, senhor presidente, estive em contato com os vereadores Dé e Dário de Simão Pereira, né, que pediram para que formalize o convite para eles, porque a Paraibuna também presta esse péssimo serviço à população de Simão Pereira. Então, se puder estender a todos os vereadores de Simão Pereira o convite aí para participação dessa audiência pública, eu acho que vai ser de grande importância aí, que eles vão somar esforço conosco aí, para a gente tentar solucionar esse problema, né, dessa empresa que vem brincando com a cara dos nossos munícipes. Concede uma parte, vereador? Com certeza. 2 coisas que eu queria pontuar. Né, como a agência reguladora é o DR, eles, né, com certeza vão ser convidados para a reunião e vão alegar que não tem chamado aberto nenhum, né, que eles não estão cientes do que está acontecendo. Aí eu tentei fazer um chamado no site. Mesma coisa, mesma burocracia da CEMIG. É coisa de 20, 30, 40 minutos para você formalizar uma reclamação. Amigo, ninguém consegue fazer isso. Ninguém vai tomar aí 30, 40 minutos do seu tempo para fazer uma reclamação formal junto ao DR. Não vai fazer.
Né? Então, assim, eles vão cobrar isso aqui, mas a gente não está sabendo, a gente não teve reclamação nenhuma. Realmente, as reclamações não chegaram até ele, mas é por conta da burocracia. Então, assim, que já fiquemos vacinados já com isso. Outra né, que eu queria ponderar aqui é audiência pública, lógico, aberta ao público, mas, assim, o povo está numa histeria tão grande por conta da Paraibuna, há assim, uma revolta tão grande no município, né, pelo serviço prestado, que eu tenho medo do que pode acontecer aqui. Né? Eu, sinceramente, eu não sei como é que eles queimaram o ônibus ainda, porque está por um fio, as pessoas são revoltadas. A verdade é essa. Às vezes com a CEMIG, né, vão vir pessoas de fora e tal, às vezes não tem aquele embate direto, mas se vier os representantes, né, o dono da Paraibuna com os representantes, eu acho que pode sair uma fumaça grande aí, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso também, deixar a população bem ciente que a gente não está aqui para ficar apontando só o problema, a gente está aqui em busca de uma solução, a gente quer resolver o problema. Né? Se, às vezes só brigar também não vai adiantar. A gente quer aqui, a intenção das audiências públicas seriam para resolver o problema, para a gente ter uma solução, não para brigar. Então, assim, isso aí tem que deixar claro para a população que já está, os nervos já estão à flor da pele. Obrigado. Vou pegar o que ele disse aqui, presidente. Engraçado que quando a Fernando Turismo começa a fazer o transporte do pessoal atravessando a ponte, não dá 5 minutos, o pessoal do DR está aqui. Eles vêm numa velocidade doida, né? Quando há interesse das empresas, eles aparecem aqui de maneira bem rápida. Teve um ano que houve esse problema, o pessoal de Sedofeitas, de maneira justíssima, falaram em bloquear a passagem dos veículos lá. Deu também 5 minutos, tinha carro do DR aqui. Inclusive eu estava nessa ocorrência, né? Ao contrário do que você falou, o pessoal de Sedofeitas, apesar de estarem com os ânimos à flor da pele, ouviram a sugestão que nós, da sua segurança, demos, resolvemos o problema no local ali. Inclusive foi orientado que se pegasse um morador como representante e depois fosse em conversa com a Paraibuna, mas a gente vê que depois de 3 anos ou 4, não lembro agora a data, esses problemas permanecem. E se esse for o receio, façamos uma convocação da Polícia Militar para que, nos dê o apoio aqui, mas tenho certeza que a população, apesar de estar indignada, né, vai mostrar a sua indignação, mas acho que a gente vai conseguir manter os trabalhos aqui, que eles precisam acontecer. E é bom que eles sintam também essa pressão da população, que já não aguenta mais, que já está no limite. Né? A população já se sente assim, no limite, porque, igual eu falei, pessoas estão deixando de ir ao trabalho, né? Coisa importante de garantir seu provento, seu sustento, por causa de uma má prestação de serviço. O senhor me concede uma parte? Com certeza. Nesse intuito também, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência, através da secretaria, através desse convite aí, fizesse o pedido do envio do contrato de concessão dessa linha, porque a gente não tem acesso, eu nunca tive acesso, eu já tentei procurar e como é um contrato firmado aí entre a Prefeitura, o município e o DR, se eles puderem nos fornecer, até mesmo porque para a gente ter, senhor presidente, a ciência aí, dos horários, das atribuições, das obrigações de cada ente aí, né, dessa questão aí do contrato. Porque já foi objeto de discussão aqui também, questão de horários. A gente recebe muita demanda em relação a isso. Falta de horário, suspende um horário, muda horário, e a gente nunca sabe qual foi o horário firmado ali no contrato. Até mesmo o dono da empresa, acho que numa última reunião administrativa aqui, ele falou que todos os horários seriam normalizados a partir de agosto do ano passado. Após a pandemia, que eles tinham estendido ainda, tinha um acordo aí, algo nesse sentido. Então, se eu puder solicitar à secretaria que faça o pedido também através da casa desse contrato para que nós possamos ter conhecimento, eu agradeço. Então, e se possível, pedir para providenciar antes e não mais tardar no dia, para a gente já ter isso em mãos na hora da audiência, para a gente poder cobrar, ver se está tudo certo. E essa questão que o vereador levantou ali também, a questão da população estar indignada, eu acho que é fundamental,
né, mostrar essa indignação aqui, lógico, com respeito. Eu sei que a população vai ter esse respeito, esse cuidado, mas as empresas elas precisam ver que realmente o serviço que está sendo prestado está sendo de má qualidade e que a população está indignada, insatisfeita, né, porque a gente está pagando pelo serviço, não é um serviço gratuito, a gente está pagando caro, né? O senhor não concede uma parte, gente? Eu também quero que registrar, presidente, a indignação não só dos meus eleitores, mas minha e das pessoas que me procuram constantemente para reclamar do serviço da Paraibuna. A verdade é que a Paraibuna é um grande problema em Matias, até por conta da linha da Ponte do Zamba. O DR fez um tracejamento da faixa próximo ao Ponte do Zamba para que o ônibus Ponte do Zamba pudesse fazer o desembarque dos passageiros que são deficientes e idosos. E a empresa, até nisso, ela conseguiu atrapalhar os deficientes e idosos, entrou na justiça na época, conseguindo uma liminar, alegando que tinha uma concessão de linha intermunicipal e conseguiu cassar essa liminar que daria direito à linha de transporte municipal e fazer o transbordo das pessoas que precisam, né? Que a gente sabe que a Ponte do Zamba é um outro problema antigo que a gente tem. Então, assim, sinceramente, primeiro que a empresa tem um péssimo serviço, né, de transporte. E a gente está distinto a essa concessão, não tem nenhuma concorrência, então por isso que eles fazem o que querem. Aposto se tivesse uma outra linha que também prestasse o mesmo serviço, teria uma melhor qualidade, pontualidade, respeito com o usuário, né? Mas é uma empresa que ela ainda consegue atrapalhar a cidade, além dos problemas que ela já traz. Porque ela coloca em risco, inclusive, com essa ação, que é legítima, ela tem direito de propor, e assim ela fez, e eu estou falando isso usando a prerrogativa da imunidade parlamentar que me garante, ela trouxe problema para os cidadãos. Porque hoje eles têm que atravessar idoso deficiente a pé na Ponte do Zamba. Porque a linha Fernando Turismo não pode fazer o transbordo deles, porque o liminar foi cassado, que dava esse direito para a empresa. Mesmo o DR dando laudo que a ponte não tem condição de fazer uma alça de segurança, que realmente a ponte tem vários problemas estruturais, que é antiga. Assim, é uma luta, sabe, desigual, parece que é algo assim que é impossível de se resolver. E a gente vem lutando desde o início do nosso mandato. Eu falo nós, todos nós. Fizemos visita técnica, fomos lá com o prefeito, e eu tenho que ser testemunha. O prefeito falou com o DR assim, não sei se os senhores lembram, quanto que tem que gastar para fazer o ponto de embarque e desembarque que a prefeitura vai fazer. E as coisas não andam. Tive já em Belo Horizonte, quando eu era presidente, para ver essa situação, e eu percebo, e isso ficou muito claro numa última reunião que a gente teve aqui, inclusive com representantes do DR, que os representantes do DR têm um amor à empresa paraibuna, lamentavelmente. É uma coisa que fica assim, passa para a gente uma sensação que tem uma preferência da empresa paraibuna, e isso dificulta, porque é o órgão da circunscrição que faz a avaliação de trecho. Que avalie o projeto, se pode ser feita essa nova parada dentro do município de Matias ou não. Na época, eu entendo também que o município comeu mosca da época desse processo, que a juíza determinou que a gente não poderia fazer a travessia. A gente que eu falo é a empresa Fernando Turismo. Então, assim, e para piorar tudo, na implantação desse sistema de QR Code, que foi acabou assim, a desgraça maior do usuário, porque QR Code não lê, atrasa o ônibus sair, os passageiros ficam nervosos com o motorista e com o trocador porque tem horário. Colocaram um sistema de bilhetagem, inclusive eu oficiei o DR, ainda não tive resposta se é legal esse sistema de bilhetagem que eles implantaram aqui em Matias. Porque eles só tem aqui. Não tem esse Juiz de Fora. Lá é cartão. Por que não deu cartão então de passagem para as pessoas poderem fazer, como assim dizer, a recarga, se eles querem evitar que haja venda de vale transporte, que eu suponho que seja isso. Se não tiver celular. E se não tiver o celular? E se o celular na internet não pegar? São várias situações que acontecem, vereador Diego, que assim, é um absurdo, que atrasa o embarque, sabe? E aí vários funcionários agora, há pouco tempo, foram mandados embora, porque eles começaram a questionar a empresa que esse sistema era atrasado,
que ele era ineficiente, que ele atrapalhava a linha de transporte. E, infelizmente, além disso tudo, também tem o problema do Fernando Turismo, porque hoje a linha da Fernando Turismo, inclusive nós aprovamos aqui um plano de transporte municipal, e agora vai vir a licitação de transporte público, porque tem um TAC com o Ministério Público, e o município vai ter que licitar. A empresa Paraibuna leva os passageiros até o bairro Monte Alegre. Até que eu sou favorável, porque isso beneficia a população do Monte Alegre. Mas isso causa um desequilíbrio do contrato do município com a empresa de aviação Fernando Turismo. E o que vai ser feito para resolver isso? Porque daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa que acontece em Juiz de Fora. O município vai ter que subsidiar o transporte público. E subsidiou uma vez, acabou. Vai abrir o cofre, todo ano vai ser milhões e milhões de reais. Então, uma coisa vai puxando a outra, sabe? E eu não vejo, assim, um empenho. Eu estou falando o que eu acho, eu não vejo empenho assim, de ter alguém da administração para acompanhar isso com mais mão de ferro para tentar diminuir esses problemas. E a Paraibuna, assim, lamentavelmente, a gente daí tinha uns probleminhas de horário, tinha uma coisinha ou outra, mas a população não aguentava. Agora chegou no ponto que está assim, está insuportável, entende? Depois que implantaram esse QR Code aí, que esse programa, não sei de onde que isso veio. Isso é um atraso para a empresa, para os profissionais que ficam estressados, que são humilhados muitas das vezes por passageiros que não entendem, porque eles não têm culpa, é trabalhador. Então, assim, e a gente também, vereador, né? A gente é representante do povo, a gente é cobrado todo dia, toda hora, quase todos os dias, de uma coisa que, infelizmente, nós não temos condição de chegar e mandar parar, sanar, ou seja, nós temos que fazer o que nós vamos fazer, audiência pública, para subsidiar, talvez, uma ação civil pública. Agora, a gente precisa que também o Executivo colabore, a gente precisa que a gente cobre o Ministério Público lá, conversar com o promotor, presidente, para ver se ele vem ajudar a gente. Chamar também os representantes do DR, né? Porque é uma situação que a gente também está refém dela, né? Como foi dito. Desculpa aí me alongar, mas é um desabafo mesmo, porque a gente fica até nervoso. Só complementando, quando a gente fala, creio que todos nós aqui, né, falamos da empresa, nós não estamos nos referindo aos prestadores de serviço, né? Porque eu vi até um post na internet que muitos estão sofrendo represálias face do desrespeito da empresa com o munícipe e acaba desaguando neles que estão ali na linha de frente, né? Que é o condutor e o auxiliar da viagem. Então, assim, a nossa indignação é com a empresa Paraibuna. E com relação ao DR, o vereador Anselmo muito bem lembrou que estivemos juntos lá no DR para tentar resolver essa questão do desembarque Fernando Turismo. Foi mostrado pelo técnico do DR que a ponte não é o limite dos municípios, né? Que dentro daquele pátio de manobra ainda há uma certa faixa que é do município. Então, o que estaria faltando ali seria só o tracejamento da cabeceira da ponte e no primeiro quebra-mola, que é para um ônibus de Matias da Fernando Turismo fazer o retorno após o pátio de manobras e o ônibus que vem de fora, na cabeça da ponte, fazer o retorno para o pátio para não cometer infração de trânsito, fazendo conversão em faixa contínua. E nos foi dito que isso seria fácil de resolver, aqui inclusive, né? E já se passou o quê? Um ano e pouco dessa conversa, e a gente não teve solução nenhuma. Então, nossos idosos, nossas pessoas com deficiência, que usam o ônibus, né, da Fernando Turismo, porque o Paraibuna não fornece essa concessão, né, somente 2 lugares. Então, a gente não está fazendo aqui militância com relação à empresa alguma, né? Então, trazendo um fato, que a empresa Fernando Turismo presta esse papel social, né, de transporte dessas pessoas, e as pessoas são mais vulneráveis e têm que ficar passando por esse transtorno também na ponte. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório do vereador Joseni Gama Pereira para o Departamento de Promoção Social, dia 28 de fevereiro, das 2 às 4, das 14 às 16 horas, para a realização de reunião sobre aula inaugural de
de oficiais de artesanato do CRAS. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de auditório, de empréstimo de auditório do vereador Joseli Gama Pereira para vigilância em saúde da Prefeitura do Municipal, do dia 28 de fevereiro, das 8 ao meio-dia, e nos dias 27 de fevereiro e 1, 2 e 3 de março, de 8 às 4 horas, para realização de capacitação com os agentes de endemias de Matias Barbosa, Simão Pereira, Santana do Deserto, Chiadouro e Belmiro Braga. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório ao vereador Joseli Gama Pereira para a Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, nos dias 24 de fevereiro de 2023, às 6 das 18 horas, para realização de audiência pública de apresentação dos gastos da saúde no terceiro quadrimestre de 2022 e no dia 27 de fevereiro de 2023, às 19 horas, para prestação das metas fiscais dos terceiros quadrimestrais de 2022. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de empréstimo do auditório ao vereador Joseli Gama Pereira para o vereador Diego Damasceno Milione, às quintas-feiras, exceto no dia 2 de março de 2023, das 14 às 16 horas, para a realização de atividades recreativas voltadas para a terceira idade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Lembrando que a Prefeitura enviou, juntamente com os pedidos de empréstimo do auditório, convite para participar das audiências públicas e apresentações dos gastos da saúde e das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022, dos dias 24 a 27 de fevereiro. Conceda a palavra livre aos oradores escritos. Você que sabe. Com a palavra, o vereador Julimar. Presidente, pedir a permissão para falar daqui mesmo? Pode perguntar. São dois pontos a abordar nessa fala. O primeiro é porque eu fui procurado em relação a uma reunião com os trabalhadores ali da reciclagem, pedindo um apoio aqui da Câmara mais uma vez. Eu acho que está tendo muita dificuldade, e no comentário acho que até falaram em fechar, de tanta dificuldade aí em relação ao município. E como é um assunto que eu acho que é de interesse de todos, eu gostaria de trazer aqui a Vossa Excelência, e se for interesse dos demais vereadores, a gente marcar em uma segunda-feira, não sei, a reunião com todos, se todos quiserem participar. Então, se Vossa Excelência puder, então, marcar a reunião para nós, seria de grande valia. Outro ponto, senhor presidente, é que nós estamos aí passando de 2 anos de mandato, e nesses 2 anos de mandato, eu gostaria de fazer um balanço, e em relação a isso, eu vou trazer aqui até um projeto que a gente está para desenvolver aqui na cidade, que é o Fiscaliza Matias, onde vai trazer mais transparência na política municipal e na utilização do dinheiro público. Esses 2 anos aí, muitas coisas já foram
adquiridas, já foram construídas em nossa cidade. Eu acho que a gente tem potencial para avançar ainda mais, porque a gente tem boa vontade, força de trabalho e recurso, que é o principal, né, que muitas cidades procuram e não tem. Nós temos essa facilidade de ter esse recurso. Então, é com esse espírito de concentrarmos ainda mais esforços na busca da tão sonhada transparência dos atos e do dinheiro público. O cidadão, eu tenho ciência disso e eu acho que me incomoda muito, muitas das vezes, a gente procurar informação, né? A gente sabe que toda informação, a maioria das informações são públicas, mas de difícil acesso, né? Tem o portal da transparência, tem lei regulamentando isso, mas é uma transparência, vamos dizer assim, debaixo de 7 chaves, né? Que até a gente que é pago para fiscalizar, nós temos essa dificuldade de encontrar as informações. Então, o intuito desse projeto é dar visibilidade a essas questões, dar visibilidade do gasto do dinheiro público, né, do município. Nós, esse ano, aí, vamos passar aí de 74 milhões de reais e, às vezes, a gente reclama muito do governo federal, que faz isso, faz aquilo com dinheiro e a gente não sabe. E esse vai ser o meu objetivo, trazer transparência nessa questão do dinheiro público e transparência de uma forma geral na política municipal. Os projetos que dão entrada aqui, às vezes são projetos sensíveis, isso eu vou trazer também ao público, porque eu vejo que nós que estudamos aí, fizemos direito, eu, o vereador Anselmo, a doutora está aqui, a administração pública ela tem que seguir, né, os princípios fundamentais que regem a administração pública, e muitas das vezes a gente vê, né, agentes públicos, agentes políticos se desvirtuando desses princípios. Às vezes não vai ser fato aí que vai ser transmitido aí alguma ilegalidade, mas às vezes o mau uso do dinheiro público, né, poderia ser gasto aí utilizando, pensando na economicidade, e isso não acontece, né, que se for algo ilegal, será reportado aí ao Ministério Público, ao controle interno, algo nesse sentido. Então, nesse sentido, senhor presidente, que eu vou, a partir da próxima semana, estar lançando esse Fiscaliza Matias Barbosa e gostaria aí de deixar aí também aos munícipes essa indicação, essa sugestão, que caso queiram alguma informação, é só estar entrando em contato, que a gente vai estar disponibilizando aí para todo cidadão. Obrigado, presidente. Sobre a reunião para essa segunda que você solicitou? Pode não, eles me procuraram nesse intuito de marcar uma reunião. Aí eu acho que tem que ver aí com os demais. Na segunda-feira, antes da reunião, não dá para você? Segunda-feira agora não tem reunião. Na outra. Então tá. Solicito ao secretário que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. Zé Carlos Souza Páscoa. Presente. Jurimar de Assis Presente. Souza. Leonel Geraldo dos Presente. Santos. Otávio Júlio Gonçalves Filho, presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Welly Rodrigues da Silva. Presente. Não havendo mais nada a tratar, encerra a reunião.